título dessa mensagem é Por que estás abatida? E eu sei que vocês conhecem muito esse texto, Salmo 42, no verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Uma conversa do salmista com Deus, consigo mesmo. E antes da gente fazer essa leitura aqui, só para que você saiba um pouco mais, capítulo 42, capítulo 43 são a mesma música, a mesma canção, que ela é composta pelos filhos de Corá, que eram responsáveis pela adoração do templo. E aqui a gente vê o salmista, provavelmente ele estava afastado de Jerusalém, seja por causa do exílio, seja por causa de qualquer uma outra circunstância de perseguição que impedia ele de participar dessa adoração coletiva, exatamente o que a gente fez aqui agora, uma adoração coletiva. Só que o que mais fazia o salmista sofrer não era a distância geográfica, era a distância espiritual. Irmão, como é triste a distância espiritual, porque às vezes nós estamos até aqui, aonde a geográfica não existe, mas a espiritual está lá. Então às vezes é triste a gente estar no meio da adoração coletiva, mas estarmos distante da adoração com o Pai. Essa presença manifesta de Deus, Ele está falando dessa saudade, dessa presença manifesta de Deus. Como acontece, irmão, comigo e contigo. Desânimos que às vezes vêm e nos abate, amém ou não amém? Seja pelo estado espiritual, pelo estado físico, pelo estado emocional, e que às vezes nos alcança também, mesmo nós estando aqui na comunhão, às vezes também é uma realidade nossa. Momento que às vezes a gente ora, parece que o céu está em silêncio. Quem já passou isso aqui? Amém ou não amém? Momentos que às vezes a gente vem aqui e está nesse serviço aqui, ó, como os irmãos, mas estamos totalmente cansados. Parece que a gente chora e ninguém percebe. Momentos difíceis que nós também enfrentamos, continuamos até caminhando, sim, mas quase sem forças, ou até mesmo sem forças. E o grande problema, irmão, não é ficar fraco, o grande problema é, às vezes, a gente aceitar a ideia de que Deus nos abandonou, que Ele não está no meio daquela fraqueza ali. É uma das principais setas do nosso adversário espiritual, irmão. É essa seta aqui, ó, que vem na nossa mente. Ó, se você está bem com Deus, por que você está assim? Você não está bem com Deus? Você não está servindo na obra? Se você estivesse bem mesmo, você não estaria assim. Você não estaria cansado. Você não estaria desanimado, com as suas emoções às vezes abalada. Agora olha para mim, em nome de Jesus. Só na Bíblia, quantos homens de Deus estiveram assim? Moisés pensou em desistir. Jeremias amaldiçoou o dia do seu nascimento. Imagina o estado de Jeremias para amaldiçoar o dia do seu nascimento. Elias sentou debaixo de um zimbro e desejou morrer. Paulo chegou a desesperançar da vida, 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. Chegou a desesperançar, não tem mais em que esperar. Jesus, que é Jesus, humano, encarnado, ele, lá no Getsemane, fala que a alma dele estava profundamente angustiada. Homens de Deus, sim ou não? Mas às vezes essa seta tenta entrar no nosso coração. E o Salmo 42, ele é extraordinário, irmão, porque a gente vê um homem de Deus lutando contra o seu próprio desânimo. Esse homem aqui, ele não é um incrédulo, ele é um adorador. Tem adorador aqui? Amém, amém. Ele não é um incrédulo, mas alguém que está sentindo falta da presença de forma profunda, a presença de Deus. Alguém que está sentindo falta desse relacionamento. Tema central aqui, antes da gente ler, vai dizer que quando nós estamos entristecidos, Deus, Ele não é um Deus que nos abandona, Ele é um Deus que sustenta até que a nossa esperança seja renovada novamente. Esse é o nosso Deus. Vamos lá para o primeiro verso, 42. Versos 1 e 2. Vou colocar aqui, vamos ler juntos. 1 e 2 está aqui? 1, 2 e
Vai. A minha alma primeiro e segundo verso aqui, e é o primeiro ponto que eu quero tocar com você. Quando nós estamos enfraquecidos, quando somos nós no lugar desse salmista aqui, primeiro ponto, irmão, a gente precisa reconhecer a necessidade de Deus. Vou repetir. Precisamos reconhecer a nossa necessidade de Deus. Essa palavra anseia aqui significa desejar profundamente. Em algumas traduções aí está suspira, né? Assim como suspira. Ela deseja profundamente. Ela busca desesperadamente. Qual que é a imagem que o salmista está passando aqui? É de uma corça que ela está exausta de tanto correr dos seus inimigos. Ela está exausta. E quando ela chega no lugar da água, irmão, essa corça, ela não está buscando luxo, ela está buscando sobrevivência. Ela sabe daquele cansaço que só aquelas águas ali é que pode renovar o cansaço que ela está sentindo. O que o salmista está dizendo aqui? Deus, eu preciso do Senhor para continuar vivo. Ei, não é para suprir uma necessidadezinha daqui e dali, não. Nós precisamos do Senhor para continuarmos vivos espiritualmente. Ele está dizendo, sem a tua presença eu morro. Se não for a tua presença em mim, eu não continuo vivo. Alguns vão buscar, irmão, esse renovo no dinheiro, na condição financeira. Outros vão buscar em títulos pendurados na parede. Outros vão buscar em reconhecimento dos homens. Tem gente que vai buscar esse renovo nos resultados. Mas olha só Deus pode sustentar a nossa alma. Só Deus. O salmista, ele tem sede de água. E que água? Das águas vivas que só Deus pode conceder na minha e na sua vida. É essa sede que às vezes em nós morreu, irmão. O desânimo é tanto que nem essa sede a gente tem mais. Por isso, nessa noite de hoje aqui, nós estamos clamando ao Senhor Jesus. Aquele que nem a sede tem mais, essa sede volta. Ela volta a ser a verdade do seu coração. Sede, eu quero declarar aqui, irmão, sede da presença de Deus no seu coração. Sede de estar com o Senhor no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Sede de acordar e logo falar com Ele, de entregar os dias na mão dEle, de estar com Ele, mesmo com o dia passando, estar com Ele, não estar distraído quanto a quem Ele é e o que Ele fez. Esse é o segundo ponto aqui da nossa mensagem. Quando nós estamos assim, nós devemos lembrar quem Deus é, nós devemos lembrar principalmente, olha isso aqui, o que Ele já fez na nossa história. Coloca o verso 4 aqui pra gente. Verso 3 primeiro. Verso 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus, aonde está? Já falaram isso pra você, sim ou não, irmão? Tá passando prova aí, ó. Meu irmão, cadê o seu Deus? Cadê a igreja? Teve uma irmã nossa que falou aqui essa semana agora, no trabalho dela, irmão, pessoas o tempo todo falando, cadê o seu Deus? É mais fácil você pular pro muro do lado de cá, hein? É mais fácil você vir para cá. Infelizmente, irmão, infelizmente, essa mulher foi parar na UTI. Eu falo infelizmente porque eu tenho uma convicção, e eu falei para essa irmã nossa, falei para ela, agora você vai fazer o seguinte, agora a gente vai orar, se for propósito de Deus, ela vai sair daquela UTI, e o convite vai ser ao contrário, é você que vai chegar lá nela e vai falar, está na hora de pular pro lado de cá. Tem um Deus que salva.
O tempo todo olha, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Isso é viver a escassez da presença de Deus. Ei, olha aqui, quando nós vivemos a escassez da presença de Deus, a única coisa que resta são lágrimas. Lágrimas, lágrimas. E a gente está vendo logo em seguida no verso 4 qual é a resposta para isso. E aqui entra nesse ponto que eu te falei aqui de nós precisamos lembrar quem Deus é e já foi na nossa história. Diante dessa afronta, olha o que ele vai responder no verso 4, coloca aqui pra gente. Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre os gritos e alegrias de louvor, entre a multidão que estava em festa. Então olha a resposta. Lembro-me dessas coisas. Isso aqui, irmão, é uma lembrança ativa, não é nostalgia. Por que você está falando isso, pastor? Às vezes nós estamos nessas situações e a gente vai lembrar assim como ele. Eu lembro do grupo da juventude. Poxa, eu chegava cedo na igreja, eu tinha um fogo aqui dentro. Eu lembro do evangelismo que a gente fazia. Isso é uma lembrança de nostalgia. A gente está assim, é como se a gente estivesse falando assim, o bom mesmo está lá no passado. O bom mesmo foi o que foi. Não, a lembrança dele não é nostalgia. A lembrança dele é trazer aquilo que foi mais no passado para agora fortalecer o presente. É uma lembrança ativa, é uma lembrança que ela não me leva para aquele lugar dizendo que lá que era bom. É uma lembrança que diz, ei, pode ser assim e mais do que isso, no presente também. Porque o Deus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É Ele que ainda continua avivando o nosso coração. O que é bom não ficou no passado, não. Quero declarar isso aqui, irmão. Ainda está por vir na sua vida, em nome de Jesus. De tudo que é espiritual, de tudo que é relação em você com Deus, em nome de Jesus. Sai dessa lembrança nostálgica. Se for olhar para trás, é só para que aquilo avive o que no presente pode ser uma realidade nas mãos do Senhor. O tempo que eu estava com o povo, o tempo que eu ia com eles para a igreja. Mas Ele está trazendo isso para uma lembrança ativa. Por que está batendo nisso, pastor? Porque um problema do desânimo é que quando a gente está no meio desse caos, desses desânimos espirituais, congregacionais, pode perceber, irmão, a primeira coisa que começa a diminuir é exatamente o que Deus já fez. A gente fica mais ligado no caos do momento do que em todas as coisas que Deus já manifestou, de orações que já foram respondidas, de livramentos que nós já tivemos. Pode perceber. E nessa manhã, nós tivemos um momento aqui que eu achei maravilhoso, irmão, tratando exatamente desse assunto, olhar e ver e perceber o que Deus já fez para uma fé que é alimentada para o hoje. Quando você entrou aqui ou quando você passou por momentos assim, o que você esqueceu que Deus já fez na sua história? Uma coisa? Várias coisas. Quando eu passei por momentos assim, eu esqueci várias coisas que Deus tinha feito. E isso é um problema grave do desânimo e a gente precisa enfrentar. Você lembra de Davi, 1 Samuel? Se eu não me engano, capítulo 17. Ele vai enfrentar Golias. E o desafio é enorme. E o que as pessoas falam é: você é jovem, você é fraco para aquele lá. Olha, o que você vai fazer se os maiores guerreiros da nação não fizeram? Ao invés de, olha aqui para mim, irmão, ao invés de Davi alimentar dentro dele as palavras
que diminuíam ele diante do desafio, Davi respondeu assim: Deus já me livrou de um leão. Ei, Deus já me livrou de um urso. Quem é esse incircunciso que afronta o povo de Deus? Irmão, estou te dando uma chave aqui, diante dos seus desafios. Quando pessoas chegam e falam assim: cara, não vai mesmo não, isso aí é muito grande para você. Quando pessoas chegam assim: cara, é fim de linha para você mesmo, sabe? Ei, calma aí. Deus já me livrou disso. Deus já fez aquilo. Isso é o que precisa ser vivo na nossa memória diante dos nossos desafios. Joga por terra, irmão, toda a palavra que fala que você é um Davi que não pode ir lá aonde Deus na verdade já te direcionou. Aonde na verdade nós temos também muitos desses testemunhos para poder fortalecer a nossa fé diante do desafio atual. Que isso seja renovado no nosso coração, em nome de Jesus. Se você esquecer, presta bem atenção, irmão, principalmente nesses momentos, se você esquecer dos feitos de Deus, você vai se tornar uma presa fácil para o medo. O medo vai te paralisar, o medo vai fazer você recuar. Você precisa se fortalecer no que Deus fez e em quem Deus é. Já foi, já aconteceu na minha vida. Eu converso com muitas pessoas, e um erro básico, quem está caminhando, começando a caminhar na fé, é: poxa, pastor, eu caí, não vou no culto hoje não. Não, que vergonha, poxa, eu tinha certeza que eu não ia cair, não vou no culto hoje não. Ou se não, pastor, sabe uma coisa, essa semana eu nem orei, nem orar orei, estou fraco, não vou lá no culto não vou na célula não. Irmão, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Deus não exige força, nossa força, para nos receber. É ao contrário, é Ele quem oferece força para mim e para você, para nos levantar. É nesse momento, e eu falo para todo mundo: ei, nesse momento é que você mais precisa da comunhão, é que você mais precisa desse lugar, porque é esse lugar que vai aquecer a sua fé. Isaías 40, 29 diz: Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Olha isso aqui, irmão, para mim. Não é o forte que recebe força, é o cansado. Não é o que está aí voando e monte e oração. Esse também recebe, amém. Mas olha aqui, Deus fortalece o cansado. Ele fortalece o cansado. Ele é quem dá vigor ao que está sem forças. E a presença dele está aqui nessa noite de hoje. A presença dele está aqui. Como eu disse, eu estava aqui de manhã, irmão, eu fiquei impactado, porque também me fez lembrar do que Deus já fez na minha vida. Nós estávamos no Café das Mulheres, um café maravilhoso, que a cada café, irmão, a cada café é melhor. É melhor na excelência das irmãs em servir, decoração, tudo que elas fazem. É melhor naquilo que só o Senhor pode fazer. É incrível como o Senhor tem respondido, irmão, esse tempo. Como o Senhor tem falado, como o Senhor tem feito. E lembrando, para nos fortalecer do que Deus já fez, eu vi, por exemplo, aqui a Raíssa. Ela está aí? Está aí? Vem aqui, Raíssa. Olha isso aqui, irmão. Vira para lá para frente, Raíssa. Não, aqui embaixo mesmo pode ser. Vira aqui embaixo. Ajuda ela. Aliás, ajuda ela e vem cá também. Cris, vem aqui você. Vou pedir para você chamar essas meninas. Raíssa, irmão, por várias vezes
a mãe tentou o aborto. Raíssa não era jamais para estar aqui no nosso meio, mas desde o ventre da mãe tinha um livramento na vida dela. Tinha um Deus se movendo. O que Deus já fez na vida dela, eu quero dizer para você, tá vendo essa menina aqui? Ela é um milagre de Deus na sua frente aqui na noite de hoje. Um milagre de Deus. Pode virar, Raíssa, vira você. Olha isso. Eu quero convidar nesse momento a Ingrid para vir aqui à frente. Mostre o seu cartaz, Ingrid, para o povo. Raíssa quer deixar bem claro, ela é mãe. E é mãe, tá? Ela tem uma filhinha de 7 anos. Ela quer deixar bem claro, eu sou mãe. A filhinha dela é linda, saudável, é feliz. Essa é a Ingrid. Diagnóstico: esterilidade. Não podia gerar. Veio o Senhor, trouxe sobre a vida de Ingrid uma decisão. Mãe de 2 princesas. Foram 3 princesas. A Antônia o Senhor recolheu no ventre, mas ficaram 2 princesas, Helena e Laura. Você pode aplaudir ao Senhor? Nós temos a Valéria. Cadê a Valéria? Valéria é aquela irmã querida que vinha para a igreja orando para que o esposo viesse também. Orando e profetizando que o esposo dela sentaria na cadeira ao lado dela. Levanta aí, Fábio. Levanta, Fábio. E hoje o marido dela está no lado dela, servindo ao Senhor. Então continue orando, profetizando na cadeira aí que o seu esposo ou a sua esposa vai sentar contigo. Vivi, nós temos a Vivi, a nossa princesa. Vivi foi mãe adolescente. Vivi, com isso, ela se sentia sozinha, com medo, apavorada. Mas o Senhor Deus mudou a história de Vivi. Mãe adolescente, hoje tem uma família linda que a ama e a protege. Alain, Noah e Marlan. Uma linda família. E Marlan, que é meu genro. Nós temos também Andréia. Olha, Andréia tem uma história tão forte. A Andréia vive um luto. Ela vive um luto muito doloroso. Uma perda tão dolorosa, igreja. Se vocês sentarem para ouvir essa história, vocês choram juntinho com ela. Mas a Andréia não falta um culto. A Andréia está aqui orando, profetizando, trabalhando como obreira. Porque, Andréia? Com Deus sustentando a vida dela. Deus sustenta a Andréia nessa caminhada dela. Glória a Deus. Agora pode dar um aplauso de verdade a Jesus por tudo que Ele tem feito na vida dessas irmãs, na sua vida, na minha vida, a Ele. Os nossos aplausos, a nossa gratidão, a misericórdia, a graça de Deus sobre nós. Irmão, eu vi isso aqui de manhã, eu falei, eu preciso levar isso para a noite, porque eu lembrei de muitas coisas que Deus já fez na minha vida que eu tinha esquecido. E hoje, alguns problemas estavam muito mais na minha cabeça do que essas coisas que Deus já tinha feito. E é incrível como que numa apresentação simples, eu comecei a virar isso dentro da minha cabeça. Apresentação simples, e logo vem esse salmo. Simples, irmão. Olha aí o verso 42, um verso 5, uma dica para mim e para você. Quando nós estamos fracos, nós precisamos pregar para a gente mesmo. Tem pregador aí? A gente precisa pregar para a gente mesmo. Porque você está abatido, ó minha alma. Chegamos aqui
no título da nossa mensagem. Por que se perturba dentro de mim? Esperem em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Perceba uma coisa. Aqui, agora ele já não está falando com Deus. Ele está falando consigo. Pregando para si mesmo. Porque está abatida. Esse abatida aqui original, irmão, é derrubada. Porque tu está derrubada, ó minha alma. Porque tu estás prostrada. Olha algo extraordinário aqui, irmão. O salmista, ele não está conversando com os problemas dele. O salmista aqui está conversando com a sua alma. Eu não sei você, mas um pouquinho dessas histórias, eu lembrei rápido, irmão, de um tempo de depressão, de 4 meses dentro de um quarto. Até ouvi uma palavra da minha mãe, que chegou para mim e falou: filho, você nunca foi assim, levanta daí. Os problemas estavam todos lá, irmão. Todos. Desemprego, dificuldade financeira, e com isso também trazendo uma dificuldade dentro de casa, familiar, tudo, irmão. E eu com pneumonia em cima da cama e com depressão. Aí, no dia que eu ouvi essa palavra, ela foi embora. E eu comecei a pregar para mim mesmo, igual está no Salmo, irmão. Eu comecei a falar para mim mesmo: calma aí, Jefferson, você já passou por coisa pior, irmão. Rapaz, você não tinha nem essa fé e você se levantou. Rapaz, você já passou por coisa muito pior do que essa. Você não tinha a compreensão que você tem hoje de quem é Deus na sua vida. E você conseguiu sair desse lugar. Jefferson, está na hora de você levantar. Está na hora de você sair desse lugar. O dia não vai amanhecer e você vai estar se sentindo bem, não. Ei, tem situações, irmãos, que nós vamos ter que levantar primeiro e depois o sol volta a raiar. Porque esse levantar primeiro, acima das nossas forças, como Paulo falou, ele faz também com que, numa reação daquilo que só Deus pode fazer, irmão, nós possamos atravessar essas barreiras em fé. Essas barreiras da desistência, essas barreiras do desânimo. Mas tem hora que a gente precisa não só pregar para a gente mesmo, a gente precisa ouvir, a gente precisa reagir. Tudo bem, o discurso é o mesmo que eu tive 4 meses, irmão. 4 meses eu tive o mesmo discurso. Não, mas eu não consigo. Mas não dá. Não vejo perspectiva em nada. Não tem nada que eu possa fazer que vai mudar esse quadro. E aí a gente se torna um vitimista. A gente se afunda onde não era para afundar. Deus está te chamando para se levantar aqui na noite de hoje. É um convite do Senhor. Se levante. E mesmo situações que são acima das suas forças. Por quê? Na hora que você fizer isso, você vai ver que é Ele que em todo o tempo esteve te sustentando. Todo o tempo Ele esteve ali. Martin Lloyd Jones, ele diz: o problema de muitos cristãos é que passam mais tempo ouvindo a si mesmo do que falando a si mesmo. Ouvindo só as suas emoções. Não dá para você mesmo não, isso aí não dá, o Golias não dá, isso aí não vai mudar. Aí o salmista está dizendo assim: espere em Deus, porque você ainda vai louvar. Ainda o louvarei. Vai ter festa de novo, irmão. Vai ter culto de celebração de novo. Espera em Deus, ainda o louvarei. Uma maturidade espiritual, irmão. Quer ver uma maturidade espiritual? Ela está acontecendo quando nós estamos mais fortalecidos, focados na verdade que é espiritual, na verdade que é bíblica, do que nas nossas emoções. Ei, não se baseia nas suas emoções, não. Não fica de pé
nas suas emoções. Fica de pé na rocha forte, Cristo Jesus, a palavra, o Logos. Quando a gente prega para si mesmo, olha aqui para mim, irmão. Pregar para si mesmo não é levar as queixas, o que eu estava falando aqui, daquilo que é nostálgico, daquilo que é o problema. Ei, não é você falar do problema, é você falar da palavra que te tira do problema. Da palavra que às vezes não te tira, mas vai te sustentar no problema. A palavra de Deus é ela quem nos mantém de pé. Ponto número 4, verso 8, vai lá comigo. Quando nós estamos nesse estado, além de lembrar o que Deus faz, a gente precisa lembrar de quem Deus é. Verso 8 aí, diz assim: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Contudo aqui, irmão, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Sabe o que é isso? É a fidelidade dele à aliança conosco. É fidelidade de Deus com essa aliança. É um amor que não desiste, é um amor que é leal. E deixa eu falar uma coisa para você: o amor de Deus é leal aos seus, é leal aos filhos. Essa aliança aqui é fiel. O que o salmista está dizendo aqui, pastor? Eu posso até estar mudando, Deus é imutável. O amor de Deus não muda em relação a gente. No que eu estou vivendo, eu posso oscilar, mas a misericórdia de Deus permanece. Ela é aquela que permanece. Nas minhas lutas eu enfraqueço, Deus continua fiel. Deus não enfraquece nessa aliança. Deus não enfraquece nesse sustento que vem e só pode vir dele. A esperança, perceba isso aqui, irmão. A esperança desse salmista, ela não está nas emoções do que é circunstancial. A esperança do salmista está no caráter imutável de Deus. Deus não muda como Pai. O Pai que cuida dos seus filhos. É aqui que precisa estar a minha e a sua segurança. Aonde, pastor? Na fidelidade imutável de Deus. Se ela estiver nas nossas emoções, nós vamos cair abismo abaixo. Porque as nossas emoções, elas são circunstanciais. Um dia a gente está bem, outro dia a gente está como nesse salmo. Amém ou não amém? É circunstancial. Ela não é a base sólida para nós vivermos a nossa vida, vivermos o nosso percurso de desafios. Não é. Agora, o caráter de Deus é. Imagina esse caráter. Imagina essa mão que sustenta o universo. Ei, essa mão que dá firmamento às estrelas. É essa mão aqui que sustenta cada um dos seus filhos. E às vezes a gente tem dúvida se realmente ela pode nos sustentar ou não. Irmão, ela está sustentando o universo. Imagina a minha e a sua vida. Então se coloque nesse lugar, irmão. Ao invés do problema te levar para o lugar das suas emoções, que são instáveis. Ponto número 4 e último ponto, 5 e último ponto para a gente ver. Verso 9, verso 10, coloca aí para a gente. Aliás, verso 9, 10 e 11, você vê o salmista pedindo ao Senhor uma compreensão real daqueles acontecimentos, de tudo que aconteceu ali. Você pode com calma analisar melhor em casa, mas de situações também que ele passou, irmão, e às vezes permissões do Senhor mesmo, e são situações difíceis. Então ele está pedindo aqui ao Senhor uma compreensão desses acontecimentos, e ele vai ver como um resultado, no verso 10 e 11, que na verdade ele reconheceu que ele não tinha motivos para queixa, para as queixas que ele estava levantando contra o Senhor. Por quê? Porque Deus, no alto do seu controle, Deus estava dirigindo tudo para o bem dele. Lembra da palavra que está em Romanos 8, 28? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tinha um controle para que, na verdade, o bem fosse manifesto na vida dele. Um grande erro que a gente comete
é que quando a gente enfraquece, a gente para com a oração, a gente para com a comunhão, a gente para com as células dos grupos caseiros, a gente abandona a palavra. Imagina isso aqui, irmão, é justamente o lugar da restauração. Ei, o encontro que nós estamos tendo aqui, ele é justamente o lugar da nossa restauração, do ânimo ser renovado. Por quê? Porque é através dessa palavra que tem ânimo espiritual aqui sendo renovado em nome de Jesus. Vigor espiritual sendo renovado. Diante desse Deus que é o Deus que é. Ele é. Quem Deus é? Quando nós estamos enfraquecidos, pastor? Bom, Salmo 46:1 vai dizer que Ele é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Quem é esse Deus? Salmo 55:22 vai dizer: lança o teu cuidado sobre esse Senhor. Por quê? Porque Ele é aquele que te sustenta. Quem esse Deus é aqui? Salmo 62:6. Ele somente é a minha rocha, é a nossa rocha inabalável. Salmo 23 vai dizer que Ele é o nosso bom, Ele é o nosso bom pastor, e de nada terei falta. Salmo 103, verso 13 vai dizer que Ele é o nosso Pai, como um pai se compadece dos seus filhos. 2 Coríntios, no capítulo 13, vai dizer: Deus é o nosso consolador, bendito seja o Deus de toda a consolação. Esse é o Deus das nossas vidas. Palavra que não acaba, irmão, para dizer quem Ele é, nos nossos momentos instáveis, nos nossos momentos, às vezes, de maiores fragilidades. Agora, quero lembrar uma coisa, que fala exatamente do testemunho da Andréia que estava aqui. Você que não conhece a Andréia, que veio aqui com um testemunho da perda de um filho. E aí, você olha e no final, para virar o cartaz, não está escrito assim: e o filho reviveu. Não está. O que está escrito, pastor? Deus tem me sustentado. O Salmo 42, ele vai terminar aqui sem algumas circunstâncias terem sido mudadas, sem algumas respostas terem acontecido. Não sei se você percebeu, mas ainda tem algumas perguntas existentes aqui, ainda tem algumas lutas existentes aqui. Mas uma coisa mudou: o salmista voltou a olhar para Deus. Ele voltou a olhar para o Senhor. Por que, pastor, você está falando isso? Porque, irmão, nem sempre o verdadeiro milagre vai ser a resposta que nós queremos das situações atuais. Às vezes, o verdadeiro milagre, ele vai ser: ei, a resposta ainda não aconteceu, mas eu estou te sustentando. A resposta não veio, ela não vem, mas sou eu que estou contigo. 2 Coríntios 19:9. Deus falando para Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então tem situações que elas não vão mudar, mas vai ter graça te sustentando. Aleluia! Tem cansaços que a gente ainda vai carregar por um tempo. Tem crises emocionais que a gente vai carregar por um tempo. Tem respostas que vão continuar, tem perguntas que vão continuar sem respostas por um tempo. Mas tem uma certeza que está acontecendo aqui: o Deus que sustentou o salmista, o Deus que sustentou Paulo, Moisés, Jeremias, Elias, é o mesmo Deus que nos sustenta hoje. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Não sai do seu lugar não, só fique de pé. Isso, se coloque de pé. Aleluia. Por que está dizendo tudo isso, pastor? Olha aqui para mim em nome de Jesus. Você pode ter vindo aqui, irmão, e às vezes diante de alguns desafios, de algumas incertezas, de alguns dilemas, você pode até estar sem força.
Você só não pode estar sem a presença de Deus. Às vezes sem forças, mas se tem a presença de Deus, a gente continua. Porque é tudo o que nós precisamos. Assim como a corça suspira pelas águas, Senhor, é tudo o que eu preciso. A sua presença é tudo o que eu preciso para eu continuar vivo. Se o Senhor quiser, tem respostas que vão acontecer, irmão, como nós vimos aqui em testemunhos. Se o Senhor não quiser, Ele vai estar me sustentando. Porque triste mesmo é ficarmos pelo caminho. Porque triste mesmo é a escassez falada no Salmo, ela não ser suprida. Irmãos, eu já passei por fases que eu estava aqui sem nenhuma preocupação financeira e estava mal. Eu já passei por fases que tinha a situação financeira difícil e estava mal também. Por fases que foram boas e foram ruins, no casamento, no ministério. Porque, irmão, isso tudo que é circunstancial vai interferir nas nossas emoções, sim ou não? Vai, e muito. Agora, se como uma corça eu estou buscando essa presença, ainda que o emocional esteja abalado, irmão, pode estar abalado, ainda assim nós vamos estar de pé no Senhor. Porque se tem sede aí, água viva do alto não vai faltar. Água viva do alto não falta. A fonte é aquele que jorra a todo momento. Ei, tem uma fonte jorrando aqui na noite de hoje, e eu creio nisso. É uma fonte de renovo, é uma fonte de restauração, é uma fonte de um ânimo que nós humanamente nós não podemos gerar, mas aquele que pode todas as coisas, é Ele quem está gerando na noite de hoje. É Ele que está vivificando uma palavra que diz: ei, ainda que o meu adversário eu esteja ouvindo vozes de afronta contra quem o Senhor é, ainda o louvarei. É essa situação, pastor, e como me entristece, e como entristece o meu coração. Tudo bem, eu sei, eu também passo por situações assim. Mas olha só, se a situação mudar hoje, com uma oração aqui, ou se ela não mudar, eu quero declarar uma coisa: jamais de novo vai ser roubado do seu coração a alegria da salvação, a alegria de congregar, a alegria de orar, a alegria de se relacionar com Deus, a alegria de estar com os irmãos, a alegria ainda assim de estar servindo ao Senhor. Essa alegria, porque a gente sabe bem, irmão, algumas coisas acontecem e aí a gente se entristece. Mas triste mesmo é quando essa alegria ela é roubada, não está mais em nós. Davi, no seu erro, no seu pecado, no auge do desespero, ele só pediu uma coisa: ei, Pai, esconda de mim a tua face, ou seja, a vergonha do pecado, mas por favor, não retire de mim a alegria da salvação. Ele sabia da importância dessa alegria, do Jesus que está em nós, promovendo esse ânimo redobrado que nós não podemos promover. Da parte dele, irmão, espiritualmente, essa fonte está aqui na noite de hoje. Espiritualmente, essa fonte está aqui.
para uma aliança, para um tempo de profundidade com Ele, para um tempo de aliança com Ele, de restauração de aliança, quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Eu não sei, irmão, qual é o seu profundo com o Senhor nessa noite, aonde nós saímos desse lugar de certos desânimos espirituais. Eu sei que da parte de Deus essa fonte não parou de jorrar, da parte dele ainda está aqui, e é verdade nos dias de hoje. Da sua parte, você só precisa levantar a sua mão, sair do seu lugar e dizer: Senhor, eu quero. Sai do seu lugar enquanto nós cantamos essa canção. Eu quero orar junto com você.